adorar. Amados, programa Meditando tem uma finalidade: meditar na palavra de Deus. Nesta tarde, desde ontem, que eu estou sentado preparando algo para trazer neste dia de sábado, neste programa através da Rádio Senhor, para trazer uma palavra, uma meditação para o nosso coração, que alimente a nossa alma. Mas acontece que o soberano é Deus. Estava me preparando para vir, e Deus, tudo que eu preparei, digitei, organizei, Deus tirou da minha mente. Tirou. E disse para mim: eu sou o princípio, eu sou o fim. E eu quero com você fazer nesta tarde, para a nossa reflexão e meditação, um paralelo entre o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e o Evangelho de Jesus conforme São João, também no capítulo 1, versículo 1. E eu convido a você para adorarmos ao Senhor através da sua palavra. Sua palavra que é viva, que é eficaz, a sua palavra que alimenta a nossa alma, a sua palavra que nos liberta de tudo. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Fala sobre a criação do céu e da terra e de tudo o que neles há. Criação do céu, da terra e de tudo que neles há. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora vamos para o Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São João, capítulo 1. O título é: o Verbo se fez carne. Verbo, palavra. Palavra. O Verbo se fez carne. Escreveu João assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, no Verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja que lemos: no princípio criou Deus o céu e a terra. E agora, João escreve: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A lição para nós é: Jesus é desde o princípio. Eu vou repetir: Jesus é desde o princípio, e tudo que se fez foi através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Agora, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Voltando para Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Aí nos dá a ideia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que existem de eternidade a eternidade. A Trindade celeste. E Jesus, o nosso Salvador, ele se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus se fez carne, cumprindo a promessa de Deus lá no Éden, quando disse: da semente da mulher eu levantarei um que pisará a cabeça da serpente. Jesus veio, é tanto que esteve entre nós. Ele haveria de vir, como foi promessa de Deus, para pisar na cabeça da serpente. Como ele viria? Apareceria-se no estalo? Não. Deus falou: da semente da mulher levantarei um que pisará a tua cabeça. Falando Deus à serpente lá no Éden. E assim Jesus veio. Uma virgem desposada com José. Veio o Espírito de Deus. Olha, veio o Espírito, a Trindade sempre presente. O Espírito de Deus, e fez gerar em Maria a Jesus, o Filho de Deus. Portanto, Jesus com duas naturezas. Uma humana, onde ele teve mãe e não conheceu pai. E a principal, a natureza divina, que existia desde o princípio. E como Deus, Deus nunca teve mãe. Ele tem Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Maria, mãe de Jesus, homem. Deus, Pai de Jesus, Deus. Jesus, como Deus, nunca teve mãe, porque Jesus existe desde o princípio. Leia Gênesis 1, os primeiros versículos, e leia João 1, os primeiros versículos, e você vai entender esta palavra. Jesus é desde o princípio. Amém? Vamos ouvir mais um louvor, e nesta tarde só louvor de adoração, que eu deixo a critério do meu amigo Kelvin, nosso irmão Kelvin, para que ele possa ministrar os louvores. Não sai daí. Pegue sua Bíblia, papel e lápis. Vamos meditar na palavra de Deus.
Adorai ao Rei do Universo. Jesus é o Rei do Universo, esse que existe desde o princípio, mas que veio a este mundo com a finalidade de nos conceder a vida eterna. Jesus nasceu e, ao iniciar seu ministério, ele chegou a Nazaré. Está escrito em Lucas 4, versículos 18 ao versículo 21, que diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Profeta Isaías. E ele abriu exatamente num trecho que dizia assim. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 4, versos 18 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, enviou-me a pregar-lhes liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: aleluia, hoje se cumpriu esta escritura. Livro do profeta Isaías. Aí você pode ler Isaías capítulo 61. Vamos ver como é que diz o profeta Isaías, que escreveu. Isaías 61, versos 1, 2 e 3. Aleluia. Eu gosto muito de Bíblia, vamos ler Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. 61 de Isaías, diz assim. Aleluia. Abra sua Bíblia. Vamos meditar nesta palavra. A salvação é proclamada. Isaías estava profetizando. 61 capítulos, versículos 1 em diante. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas de salvação aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Queridos, Isaías profetizou e Jesus falou lá através de Marcos, que nós já lemos. E agora,
Jesus disse: esta palavra se cumpriu hoje. Muito interessante que Deus, desde o princípio, já prometia um redentor. Um redentor. Porque quando Adão falhou, deu ouvidos à sua mulher Eva, que deu ouvidos a Satanás, a serpente, Deus expulsou do Éden. Mas Deus, olhando para a obra de suas mãos, o homem, você, eu, a qual ele criou, imagem e semelhança. Porque observem que todas as coisas, leia Gênesis, e vai ver que todas as coisas vieram a existir através da sua palavra, através do verbo. O verbo que se fez carne. E agora, Deus fez você e a nós, a criatura humana, conforme a sua imagem, criados à sua semelhança. Mas o homem transgrediu, o homem desobedeceu. Deus o expulsou do Éden, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, ela é verdade e ela não volta atrás. Deus disse a Adão: no dia que você comer da árvore, certamente morrerás. De forma espiritual, Adão comeu e Adão morreu, porque ele foi expulso do jardim. Mas Deus prometeu que enviaria um que pisaria na cabeça da serpente, e enviou a sua própria palavra, o seu próprio filho. Filho unigênito significa o único gerado desde o princípio. E Jesus veio como primogênito de Maria, ou seja, o primeiro gerado, primogênito, primeiro gerado. Tanto é que Maria, após o nascimento de Jesus, teve sua vida marital normal com José, de onde obteve outros filhos e uma filha. Mas, queridos, o que queremos trazer nesta tarde é esta reflexão, que Jesus é desde o princípio. E ele disse: ele me enviou para soltar os cativos. Quantos cativos vivem hoje em prisão de conhecimento? Não conhecem a verdade. E Jesus veio como caminho, verdade e vida. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta o homem, quem traz esclarecimento ao homem, que tira o homem da prisão do desconhecimento, é a palavra de Deus. E nesta tarde, Gênesis 1, João 1, você vai encontrar Jesus, o Verbo, desde o princípio, que veio, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Sabe para que ele veio? Para assumir a minha culpa e a tua culpa. Quando o homem transgrediu, quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, que Deus o expulsou do jardim, mas ele prometeu. Passaram-se as gerações, mas graças à infinita misericórdia de Deus, ele enviou o seu filho. Teria que ser alguém imaculado, alguém sem pecado. E entre os humanos não havia um. Disse Deus: olhando do céu à terra, não vi um justo sequer. Precisava vir um do céu. E Deus mandou o melhor que havia. Deus mandou o melhor que existia no céu. O seu filho,
Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, para nos redimir e nos dar certeza da nossa salvação. Vamos ouvir mais um louvor.
Pai adorando. Jesus falou que o Pai busca adoradores. Não adorando de qualquer forma, porque existem hoje muitas pessoas, ou seja, sempre existiram pessoas que adoravam apenas de lábios. É muito fácil dizer que ama o Senhor. Eu amo Jesus. É muito... Agora o Pai busca adoradores que o adorem de dentro para fora e não de fora para dentro. Que o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse que o Pai busca tais adoradores. Lemos a criação, meditando sobre a criação. Lemos Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E lemos João 1:1. O verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Depois vimos Jesus fazendo uma declaração dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me enviou. Aí o próprio Jesus dá uma outra declaração que você pode ler em João 14 e verso 6. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, Jesus, no princípio Deus criou o céu e a terra através da sua palavra, do verbo. Aí João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Aí vimos a promessa de Deus de enviar um que pisaria a cabeça da serpente. E agora vem Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, o único, eu vou repetir, Jesus, o único caminho. Ele não falou uma verdade, não falou um caminho, nem falou uma vida. Ele falou artigo definido singular: o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A ponte que liga você a Deus chama-se Jesus. Quando temos um celular, precisamos de ter uma linha ativa. Uma linha ativa. Podemos comparar essa linha ativa, essa ponte de contato, de ligação entre o homem e Deus, chama-se Jesus, o Filho de Deus, o que existe desde o princípio, conforme Gênesis 1:1 e João 1:1. O caminho, a verdade, a vida. E ninguém. Paulo diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. O homem hoje perde tempo quando busca chegar a Deus através de Paulo, de Silas, de Pedro, de João, de Catarina, de Anunciada, de Maria, de Conceição. O único mediador entre Deus e o homem chama-se Jesus. O único que foi crucificado na cruz do Calvário para salvar a vida, para perdoar os pecados, chama-se Jesus. O que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e disse nos seus próprios lábios:
todo o poder é-me dado no céu e na terra. Poder para perdoar pecados. Poder para verter o seu sangue no madeiro. Entregar a sua vida, porque ele disse: eu dou a minha vida e torno a tomá-la, porque o Pai me deu autoridade para isso. Crucificaram Jesus, penduraram no madeiro, cravaram a lança no seu lado, derramaram o seu sangue, mas era necessário que este sangue escorresse por aquele madeiro, para, descendo o seu sangue, purificasse a mim e a você de todos os nossos pecados. Morreu, entregou sua vida, sepultaram-no em uma cova. José de Arimateia cedeu um sepulcro novo. Sepultaram Jesus. Para alguns discípulos acabou tudo. Para Herodes, para Pilatos, para os pagãos daquela época, acabou. Matamos Jesus, acabou. Está morto e sepultado, acabou. Mas é que eles não sabiam que Jesus morreu porque Deus calou. 3 dias de silêncio, Deus calado, contemplando a humanidade, perdoando sim, porque uma das frases da cruz, para nossa sorte, foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Crucificaram como se fosse um marginal, crucificaram como se fosse um ladrão, um salteador, mas crucificaram o Filho do Deus vivo, crucificaram o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, crucificaram aquele que deu vista a Bartimeu, crucificaram aquele que curou o paralítico de Betesda, crucificaram aquele que salvou a vida de Zaqueu, crucificaram aquele que perdoou Maria, crucificaram o que matou, ou seja, o que perdoou, crucificaram o que perdoou aquela mulher adúltera que foi jogada aos pés de Jesus, para que ele ditasse a sua sorte. E Jesus escreveu na areia, e quando levantou a cabeça não tinha ninguém, e ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, mestre. Aí ele disse: nem eu te condeno, vai em paz, se não peques mais. Então os homens crucificaram o perdoador de pecados. Os homens crucificaram o que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Os homens crucificaram a Jesus, que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias. Crucificaram a Jesus, o Filho do Deus vivo. Sepultaram. Para uns acabou, mas ao 3º dia Deus abriu a sua boca e quebrou as cadeias da morte. Deus abriu a sua boca e arrancou a tampa do túmulo. Deus abriu a sua boca e ressuscitou a Jesus. E agora ele diz assim: todo poder é-me dado no céu e na terra. Mas não fica só nisso. Agora, ao se despedir dos discípulos, ele disse assim lá em João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele virá. Ele virá. Dessa vez não para ser crucificado. Ele virá. Dessa vez não para ser vituperado. Ele virá. Dessa vez não para ser maltratado. Mas ele virá. Nas nuvens. Ele virá. Ao estrugir da 7ª e última trombeta de Deus, ele surgirá. E Paulo diz aos Tessalonicenses e escreve: quando tocar a última trombeta, os céus se abrirão, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados no abrir e fechar de olhos. Paulo diz também: quando isto que é mortal, isto aqui, carne mortal, se revestir da imortalidade, isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, partiremos e estaremos para sempre com o Senhor, para sempre. Aleluia. Depois ele aparece a João lá em Pátimos. João, o apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos. Aí Jesus aparece a João e diz: João, escreve às 7 igrejas da Ásia, escreve. E no capítulo 22, verso 13, ele diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. O princípio, lá na eternidade, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade reunida no princípio de tudo. Ele é. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí ele diz: eu sou o princípio, eu sou o fim. Ou seja, ele é aquele que virá nos buscar. Ele é aquele que virá arrebatar a sua igreja. Ele é aquele que virá para enxugar nossas lágrimas. E ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Esse tormento, essa dor, essa perseguição, essa pestilência que afeta os homens, o câncer e outras enfermidades, elas acabarão, porque ali não haverá doença, ali não haverá dor, ali não haverá lágrimas, porque o próprio Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E quando você lê o livro de Apocalipse, capítulo 22, vai encontrar o lugar que ele disse lá em João 14: eu vou preparar-vos um lugar. Você vai encontrar em Apocalipse 22, versículo 1 ao final, especificamente em versículos 12 e 13, aí que mostra a cidade, o lugar. Leia, abra sua Bíblia e leia. Uma cidade de ouro reluzente, o muro da cidade, construído por 12 tipos de pedras preciosas. Só o muro. Imagina o que tem naquela cidade. Só o muro.
de jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sárdio, sardona, crisólito, berilo, topázio, crisopaso, jacinto e ametista. São os 12 tipos de pedra que estão na construção do muro da nova Jerusalém, que descerá dos céus, o lugar que Jesus foi preparar para nós. Mas, amados, eu confesso, a minha alegria maior é Jesus ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, os teus pecados, e haver ressuscitado ao terceiro dia para nos garantir a subida aos céus e a vida eterna. E ainda é precioso saber que naquele dia, poderemos contemplar a Jesus face a face. Poderemos conhecer a Deus como Ele é, porque até hoje ninguém o viu. Ele falava com Moisés, era amigo de Moisés, mas um dia Moisés pediu para ver a sua glória. Queridos, naquele dia, poderemos contemplar a face de Deus. E o melhor, estaremos vivendo eternamente com Ele, adorando diuturnamente, porque lá não haverá sono, lá não haverá cansaço. Estaremos todos os salvos reunidos perante Ele, adorando-o na beleza da sua santidade. Jesus, o Verbo lá do princípio, Jesus, o mesmo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus, o que foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, Jesus, que foi assunto aos céus e voltará para nos levar, Jesus, que nos servirá. Está escrito, leia Apocalipse, capítulo 21 e 22, ali haverá um banquete para comemorar a nossa chegada. Um banquete. E você sabe quem vai servir você? Você sabe quem vai servir a nós? Está escrito, e Jesus nos servirá naquele dia. Amados, esta palavra não é sonho. Esta palavra está escrita e o próprio Jesus, o Filho de Deus, confirmou em sua palavra: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus disse, e está escrito: eis que eu velo, ou seja, eis que eu estou acordado observando, eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E assim como desce a chuva e a neve do céu e rega a terra, dá pão, dá semente ao semeador, dá pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará atrás vazia, antes fará o que me apraz. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Esta palavra que meditamos nesta tarde. Escute mais um louvor.
adorar a Deus. Eu não sei por qual situação você está passando. Eu não sei o tamanho da tua luta. A gente tem conhecimento, e eu quero neste instante pedir oração pelo meu irmão Joel Leite Ferreira, está enfermo. Quero pedir oração por nosso amigo pastor Elson, que está hospitalizado com a doença terminal. Mas eu quero convidar você, e eles que certamente estão me ouvindo, para simplesmente adorar a Deus. Adorar a Deus porque Ele sabe todos os percalços da nossa vida. Adorar a Deus porque tudo que nos acomete tem a sua permissão. Deus muitas vezes quer falar conosco, quer falar comigo e eu não escuto, eu não quero ouvir. Aí Ele faz como já fez 2 vezes. Eu sou um milagre. Já passei desenganados 2 vezes. Deus me colocou no leito para dizer para mim: eu sou o que fere e o que sara. Ele disse: eu sou. Eu firo e eu saro. Eu mato e eu torno a dar a vida. É Ele. E muitas vezes Ele nos leva, nos imprensa na parede, porque Ele quer falar mais pertinho da gente. Que parece que os momentos que eu mais me aproximei de Deus foram os momentos que eu passei entre a vida e a morte. Ele macanamanassi. Certamente quando eu mais me aproximei de Deus foi quando eu estava num leito, dependendo de uma seringa do anestesista e do bisturi de um médico. Aí antes de eu ser anestesiado, eu olhei para o céu. Não pude contemplar porque as lajes estavam sobre mim. Eu não podia ver a Deus, mas Deus estava me vendo. Porque Deus te contempla em qualquer lugar em que você está. Deus te vê. Conhece os teus órgãos, teus pulmões, teu estômago, teu intestino. Conhece teu pâncreas, teu fígado. Conhece os teus ureteres, os teus vasos, artérias, veias, teu cérebro. Deus conhece. Foi Ele quem fez. O salmista disse no Salmo 139, entreteceste os meus ossos ainda no ventre da minha mãe. Tu me viu ainda a substância informe. Deus te conhece. Conhece os teus órgãos, sabe qual dos teus órgãos está com lesões, mas eu quero te dizer que Deus é aquele que fere, mas Ele é também aquele que sara. E tem mais uma coisa, não importa onde você está, porque não há paredes, não há portas que impeça Ele entrar, Ele adentrar onde você está e te dizer assim: meu filho, eu estou aqui. Panamanamassu. Estou contigo. Adora a Deus. Adora a Deus. Faça como Paulo e Silas. Faça como Paulo e Silas numa prisão no tronco inferior do cárcere. Mas Paulo e Silas adoravam. Imagina Paulo cantando, Silas orando, Silas cantando, Paulo orando, os dois naquele cárcere cantavam e oravam ao Senhor, adoravam a Deus. Os presos ouvindo e certamente atônitos, o carcereiro sem entender. Mas de repente Deus ouviu. Aí disse: eles prendem e eu solto. Quando Deus chegou, a sua presença através do seu anjo, os alicerces do cárcere se fenderam.
os portões de ferro arrancados, os cadeados de bronze quebrados, as cadeias abertas, e agora o carcereiro fica atônito, preocupado, e diz assim: senhores, o que farei para me salvar? Eu estou perdido. Aí Paulo disse: olha, tem calma, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu digo para você agora: crê no Senhor Jesus Cristo e serás curado. Eu digo para você agora: crê no Senhor Jesus Cristo e o inimigo fugirá da tua presença. Eu te digo: crê no Senhor Jesus Cristo e as enfermidades baterão em retirada. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Papai querido, obrigado por esta palavra que me deste neste momento. Preparei nada, porque o que eu preparei não era para falar, mas tu me deste esta palavra desta tarde, e eu sou grato a ti, Pai. Eu sou apenas um vaso, tu és o oleiro, eu sou apenas um instrumento em tuas mãos que tu usa quando queres. E nesta tarde, Pai, eu sei que tu me usaste para levar a tua palavra aos teus filhos que estão enfermos, encarcerados em seus leitos, encarcerados com uma máscara na cara, não podendo transitar, encarcerados com os seus negócios quebrados porque não tem clientes, encarcerados porque estão num leito hospitalar. Mas tu és aquele que entra nos cárceres e liberta os teus filhos. E nesta tarde, Pai, liberta os teus filhos para a honra e para a glória do teu nome, porque só tu és digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por me utilizar nesta tarde. Muito obrigado, Pai, pela tua presença na minha vida. Muito obrigado, Pai, pela alegria no meu coração. Eu te adoro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Incline sua cabeça e receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. E todos dizem amém. Amém. Graças a Deus. Fica com Deus. Volta a nos ouvir no próximo sábado, se Jesus não voltar. Porque se ele voltar, eu não estarei mais aqui. Eu estarei lá. Juntamente com você, estaremos todos reunidos no céu. Fique em paz.